Fala concurseiro, aqui quem fala é o João. E hoje, começando mais esse vídeo, falando sobre a ALEAN, concurso da ALEAN 2025, que vai acontecer nesse domingo lá na cidade de Manaus, né, como um todo. E você que está participando, essas são aqui as orientações, as novidades que eu te trago. No vídeo de hoje eu vou te apresentar aí basicamente um resuminho, né, do edital. Tem muita gente que não olhou o edital ou já se esqueceu. Eu vou te ajudar a relembrar aí como é que vai ser a prova, como é que vai ser a sua prova, sobre cargos, horários, as matérias, como não ser eliminado e também um resuminho aí também das datas, né, para você já se atualizar sobre as datas que a gente vai ter aí nesse edital, tá legal? E também no final umas diquinhas básicas sobre a banca FGV para você tentar ir melhor na prova, né? Se dar bem na prova. E também vou trazer para você aí basicamente o que eu acho que vai ser uma média de corte, uma média de resultados, como que vai ser o nível da prova, beleza? Então, eu estou aqui nessa página, né, do concurso da ALEAN, e essa página aqui eu vou estar disponibilizando aí nos comentários. Se você quiser ver algum documento desses, vai estar no link que eu vou deixar fixado aí nos comentários, tá beleza? Estou fazendo vídeos sobre a CEMED também, então se você também fez CEMED, confere os outros vídeos. E se você vai fazer a ALEAN, também se inscreve logo e ativa o sininho, que é para você não perder nenhuma novidade, que eu vou estar fazendo ali o pré-prova, o pós-prova e também trazendo todas as novidades desse concurso, tá certo? Então, para você que chegou de paraquedas, eu sou o João, tá? Então seja bem-vindo. Então eu tô aqui, esse site aqui, essa página vai estar aí nos comentários. Então vamos lá para o que interessa. Então só relembrando aqui os cargos, né? Vamos ter cargos analista de controle, assessor jurídico, procurador. Esses daqui são cargos que especificamente vão ter a prova em duas etapas, não é isso? Vai ter a prova, só conferir aqui, ó, analista adjetivo, intérprete de Libras, cargo analista assessor, procurador, é isso mesmo. Você vai ter aí uma prova específica, né, uma prova discursiva para esses cargos aqui. Todos esses cargos aqui são de nível superior. Então, analista legislativo são pessoas que têm nível superior e vão fazer para cargos específicos, tá? Então, existe aí milhares de cargos aqui. O meu vai ser esse daqui. Educação física tem 2 vagas, 3 vagas no total, na vagas imediatas, e cadastro reserva aí com 7, 2, 9, tá? Então, eu acho que isso aqui vai ser exatamente o que vão chamar, né? Eu creio que não vão chamar além do que o cadastro reserva, tendo em vista que é um quadro de pessoal pequeno e fechado, né? Então, baseado no último concurso que aconteceu há muito tempo, concurso de 2011, foram chamadas pouquíssimas pessoas mesmo, só aquelas que passaram nas vagas imediatas e algumas poucas que foram para o cadastro reserva, tá? Então, diferente de outros concursos aí que chamam muito, esse daqui eu acho que vai chamar poucos, tá? Esses cargos de vaga imediata serão completos, obviamente, mas os demais não, tá? E aqui nós temos ainda cargo superior, né, nível superior, e aqui agente legislativo são para cargos de nível ou técnico ou nível médio, legal? Diferente do último concurso, não temos cargos de nível fundamental. Então isso aí já está relembrado aí, você já está localizado. Então se você nível médio, está aqui agente legislativo, se você nível superior, está aqui analista legislativo nível superior ou alguma desses outros 3 cargos aqui, tá? As provas, que horas que vai ser a prova? Então tá aqui, ó, lembrando, vai ser dia 14 de dezembro, daqui a 2 dias. Vai ser o domingo, né? E aí a gente vai ter aqui agente legislativo, assistente técnico administrativo, às 15 horas até às 19. Lembrando que esses são horários de Manaus, então é o horário realmente daqui, não é o horário de Brasília, tá? Agente legislativo, todas as especialidades, termina 1 hora mais cedo, diferente do agente do assistente técnico administrativo.
vai terminar uma horinha mais cedo, tá? É as outras especialidades. Aí vem o analista de controle e assessor jurídico, aí também de 15 até as 19. E o analista legislativo, todas as especialidades, e o procurador são de manhã. Então, um é de 8 até o meio-dia e o outro é de 8 até as 1. Só que aí tem um detalhe, ó, esse é o horário que vai começar a prova. Você precisa já estar dentro às 7h30. Depois das 7h30, já era. De tarde, se você for fazer de tarde, é até às 14h30, que tem que estar já lá dentro da sala. Fora isso, não vai estar mais, tá? Não vai conseguir entrar mais. 30 minutos antes de começar a prova, já vai ser fechado os portões, vão ser fechados, tá? E aí, vai ter a prova discursiva aqui só para procurador, analista de controle e assessor jurídico, que vai ser dia 1º de março. Então, os outros não tem prova discursiva, não tem redação. É só você acertar as questões que você está dentro, né? Não precisa de outras provas. E no caso do Libras, que vai ter também um teste lá, né? Para uma prova prática, beleza? Tem um detalhe aqui que também que eles divulgaram, que é o horário da abertura dos portões, tá? Então, no caso da abertura dos portões no turno da tarde, ó, os portões de acesso dos locais da prova serão fechados 30 minutos antes do início das provas. Não, isso aqui está falando sobre nesse caso é da prova do dia 1º de março, tá? Aqui não está aparecendo na verdade, né? Mas temos aí já aqui no documento que a FGV divulgou, divulgando o local das provas, né? Ele fala que os portões serão abertos 1 hora antes, né, do fechamento. Ou seja, aqui 7h30 que fecha o portão, 6h30 já vai estar, os portões vão ser abertos. Então esse é o horário recomendado para chegar. E no caso de quem vai fazer a prova de tarde, se vai fechar às 14h30, então certo é estar lá às 13h30. Para quem vai fazer a prova na FAMetro ou ali nas adjacências da Constantino Neri, uma coisa muito importante para quem vai fazer de manhã, vai ter uma corrida nesse dia, então a rua vai estar parcialmente fechada. Então, como lá já é tradicionalmente muito trânsito, já é tradicionalmente uma confusão para chegar, ainda mais em concursos, né, em eventos na FAMetro, imagina com a metade da pista fechada e com o controle lá para os corredores passarem, vai ter confusão com certeza e vai ter gente chegando atrasado com certeza, além do preço dos motoristas de aplicativo, né, dos transportes, que também vai estar provavelmente muito alto. Então, se eu fosse você, eu chegava lá mais cedo mesmo, que é melhor chegar cedo e ficar esperando do que se atrasar, que aí já não faz a prova, né? Beleza. Então vamos lá adiante. Relembrando aqui, né? Então, como é que vai funcionar a prova? Para quem vai concorrer aí para assessor jurídico, serão 80 questões. Lembrando que são 5 alternativas e apenas uma correta, valendo 1 ponto cada. Não existe negócio de peso 2, peso 1,5, né? Não tem nada disso. Todas valem 1 ponto e são 80, né? Então, também aqui no caso das opções, são até a letra E. Então, é mais cansativo ainda essas provas. No caso aqui de quem é assessor, vai ter um monte de direito. Nas específicas, aqui vai ter do controle, administração e tudo mais, direito e contabilidade. Aí aqui no caso do analista de sistema de programação, vai ter aí também uma diferençazinha, né? No caso do rede de comunicação, análise de sistema, que no caso deles não tem informática, obviamente, né? Porque a prova específica deles é que vai ser de informática. Então esse daqui é o do analista para todas as especialidades. Vai ser língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, aqui, ó, língua portuguesa 15, raciocínio lógico 10, informática 5 e legislação estadual do Amazonas 10, e os específicos conforme a determinação da banca, conforme o carro que a pessoa escolheu, tá? E aí no caso tá aqui, ó, né, não, no caso
de quem é do TI aí da área da comunicação, dos dados e tudo mais. Não vai ter raciocínio lógico, não vai ter a informática, mas vai ter mais questões de língua portuguesa para compensar e tudo vai estar lá no específicos, tá legal? E aqui do agente, né? O agente, por último, mas não menos importante, do agente a única coisa que entra mais é História e Geografia do Amazonas. Então, já aproveitando aqui para dar uma dica, estudem, façam uma revisão aí do História e Geografia do Amazonas, né? Que já está na véspera, mas dá uma revisada em concurso, por exemplo, dos bombeiros, né? Esse foi um concurso que foi feito pela própria Banca FGV aqui para o Amazonas e caiu História e Geografia do Amazonas. Então, para dar uma revisada, é interessante dar uma olhada lá. A FGV, inclusive, costuma repetir questões muitas vezes. Também, se eu não me engano, da Polícia Militar, não tenho certeza se tem História e Geografia do Amazonas, mas a Polícia Militar também foi aqui, a Polícia Militar do Amazonas, foi a FGV também, a banca que fez sobre isso. Então, tem aí onde você se basear, né, para dar uma revisada. Porque estudar agora em cima da hora é meio complicado, mas dar uma revisada é possível, tá certo? Eu não vou fechar esse daqui, mas porque hoje a gente vai dar no final uma olhadinha aí, umas diquinhas mais básicas, então não sai do vídeo, tá? E aí, eu trouxe aqui para você também ver sobre a questão que eu acho, né, que vai ser a questão da nota de corte, tá? Então, isso daqui não é a da Lean Amazonas, é da Lean Maranhão. Por que eu estou trazendo da Lean Maranhão? Só para mostrar aqui um concurso semelhante, né? Ele também é um concurso restrito, assim, um concurso que tinham poucas vagas. Era um concurso com um formato bem parecido, ó, aumenta aqui no caso, não tinha raciocínio lógico, né? E aqui a questão do conhecimentos específicos eram menos questões. Ao todo, eram 60 questões, né? E no caso da nossa prova vai ser 80, tá? Mas por que eu estou trazendo essa? Porque é também de assembleia, é bastante parecido assim, né? Tem uma relação e poucas vagas, então que também vai acontecer. Eu já ouvi, né? Não sei precisar qual foi o concurso, mas salvo engano foi o da Câmara da Câmara Federal mesmo, né? Da Câmara dos Deputados, que o concurso, algumas pessoas, eles nem conseguiram o número de vagas, né? Tipo, passou menos gente do que o número de vagas, porque o concurso foi em nível altíssimo, então a maioria das pessoas reprovaram. E aí, quando chegou na hora, tinha, por exemplo, 20 vagas e tinham 15 aprovados. Ou seja, ainda ficou faltando. Realizaram o concurso e ficou faltando vaga. Então, para ver que a FGV tem dessas, às vezes pode surpreender e fazer um nível tão alto que só mesmo quem está extremamente preparado consiga. Vamos ver, né? Vamos analisar. Entretanto, esse daqui não foi um nível, né, tão alto, quer dizer, foi um nível muito alto de concorrência, mas não foi um nível das mais difíceis que a FGV já fez. E aí eu trouxe aqui para você o resultado, tá? Então, ó, assistente legislativo, que equivale basicamente ao agente legislativo, né, administrativo. Tá aqui, agente legislativo, que vai ter também esse mesmo cargo na Alean, tá? De domingo. Então, olha só, de 60, lembra lá, ó? A pessoa aqui fez 57 pontos, no caso deles lá. Então, isso dá um nível de acerto muito grande. Ou seja, ele só errou uma de português, ele só errou uma de legislação e errou somente uma de específico. Então, essa é uma pessoa que provavelmente estava extremamente preparada e conseguiu alcançar esse nível gigantesco e ser aprovado em primeiraço, né? Com 57, errando 3 de 60 questões. Então, imagine o nível de concentração que essa pessoa estava. E aí todo mundo na sequência, 56, 55, 54, um monte de gente com 54, mais 53, mais 52, né? Então veja que o nível para assistente administrativo, que normalmente é o mais concorrido, então tem milhares de páginas aqui só de assistente administrativo, é
um nível altíssimo. Então, nessa prova, o certo, né, a recomendação é não errar. Então, ter a concentração máxima para não perder nenhuma questãozinha, que é justamente para conseguir ficar no top, tá? Então, tem muita gente, olha, essa daí do administrativo, se eu não salvo engano, né, são 23, tem 23 mil pessoas inscritas para esse cargo. Muita gente nem vai, isso aí é um fato. Muita gente que vai sem ter estudado, sem nada, e vai ficar lá embaixo, também isso é um outro fato. E quem se preparou e quem tiver normalmente mental, né, mentalmente melhor, tranquilo, fazendo a prova com segurança, vai conseguir se dar bem nesse, tá? Então, chegando aqui também para outros cargos, então olha só, aqui já desceu um pouquinho o nível, né? Foi para 49, mesmo assim ainda é alto, a pessoa errou 11 questões apenas. E aqui indo de uma forma mais rápida aqui, para a gente conseguir visualizar legal, mudando de outra para recursos humanos, administrador, recursos humanos, no caso acho que já é nível superior, 50, 47 aqui nesse outro. A gente tem aqui a 52, no caso do analista de suporte de rede. A gente tem arquiteto 45. Então veja que o arquiteto foi uma nota bem menor, né? E assim vai. Então vai ser justamente um nível mais ou menos parecido com esse que eu espero da prova. Creio que vai ser um nível alto, mas também não altíssimo, né? Então para assistente administrativo com certeza vai ser nível altíssimo. Talvez não seja dificílima a prova, mas o nível altíssimo de acertos, tá? E nas outras, uma coisa mais ou menos como essa, assim, de máximo de erros, quem sabe aí de 9 até 15 a pessoa consiga ser aprovada nesse da Lean. No caso, como são 80 questões, eu acho que dá para ser assim, uma média de 70 pontos, 65 pontos no máximo, né, para a pessoa ser aprovada, aí a depender do cargo. E no caso do assistente administrativo, bem mais pessoas, tá? Bem mais alta a nota. Uma nota aí já de 72 para cima, com certeza. Né? Mas vamos esperar o nível da prova para a gente poder saber realmente isso. E você que está assistindo e vai estar interessado, eu vou falar sobre esse concurso muito mais para frente, né? Acompanhar todas as etapas dele, tentar ver a questão da nota de corte e tudo mais. Então, já se inscreve e ativa as notificações. E aqui trazendo para você também a questão do cronograma previsto. Então, lembra que é previsto, pode ser que atrase, pode ser que adiante, difícil, mas pode ser que aconteça. Então, é só previsto, tá? E aqui o dia da prova, né? A aplicação da prova é dia 14, domingo agora. Dia 16, que é a terça-feira, vai sair o gabarito preliminar. Aí a pessoa vai ter tempo de entrar com recursos até o dia 18. E no dia 22 do 1, então não é 22 de dezembro, 22 do 1, vai ser publicado o gabarito definitivo e o resultado preliminar no mesmo dia. Normalmente a FGV ela divulga de tarde, então já fica preparado, não vai acordar de madrugada, meia-noite e 1 para procurar, que não vai ter lá, com toda certeza. Normalmente da tarde, às vezes até no final da tarde, é que a FGV costuma publicar os seus resultados, seus documentos. Então, beleza? No 22 do 1, então prepara o coração aí para mais de um mês e pouquinho de espera. Mas, se você seguir, se inscrever aqui no canal, a gente vai conseguir te atualizar, te acalmar, tentar encontrar nota de corte, então você não vai sofrer tanto assim, beleza? Aí vai ter a opção de interposição de recursos, depois vai ter a publicação do resultado definitivo da prova objetiva, vai ser o definitivo, né, dia 5 do 2, e aí vão chamar aí a galera para fazer a prova prática desses cargos aqui, que a gente já falou ainda agora, e a prova discursiva deles lá, né? Mas aqui já vai ter a publicação do resultado definitivo para os demais cargos no dia 5 do 2. Você já vai saber se você foi aprovado ou não, se você está no cadastro reserva ou não. E você aí tem, eu creio que como ainda existe toda essa questão aqui dos outros cargos, né, que vai ser homologado talvez todos juntos, provavelmente lá pelo mês de abril, maio, né? Então, depois da homologação aí
é história, ninguém pode confirmar que vai ter chamamento nem nada. Logo de imediato, se vai demorar, né? Tudo isso vai depender do desenrolar e da prova. Espero que dê tudo certo nessa prova, que a FGV não erre como já errou algumas outras vezes, beleza? E aí, agora pra gente encerrar aqui da melhor maneira, não sai daí que eu vou te ajudar de alguma certa forma. Mas espera aí, quem é você? Você tem um conhecimento? Não, mas para você ter ideia, eu fiz já uma prova da FGV. Eu fiz a prova em maio, prova do Ministério Público da União, concorrendo no nível de administrativo. Entretanto, tenho nível superior de educação física e dessa vez vou concorrer na minha área, tá certo? Eu sou professor, servidor público da SEDUC do Amazonas e agora eu estou tentando aí esse novo cargo. E aí eu fiz a prova, né? Estudei muito para essa prova do MPU e não passei. Por quê? Foi um nível altíssimo, né? Era nível médio a prova, mas as pessoas que são acostumadas a fazer provas disseram que aquele nível lá estava nível superior até demais. Então, só passou quem estava extremamente preparado mesmo, né? E normalmente era só uma questão, uma vaguinha, né, para cada lugar do Brasil. Só exceto Brasília, que tinha muita coisa. O que eu quero dizer com isso? Que a FGV é difícil, mas tem alguns macetes, tá? Então, língua portuguesa, que é comum a todas. A língua portuguesa, ela costuma ser o que muita gente chama de português da FGV. Então, português da FGV, o que é isso? É que, às vezes, eles destoam da realidade. Eles inventam uma questão que até os próprios professores de língua portuguesa não acertam. Então, é normal errar em língua portuguesa. A pessoa gabaritar a língua portuguesa da FGV não tem como dizer que a pessoa fez por mérito. Normalmente é por sorte, por interpretação, por ter a sorte de pensar igual com quem fez a questão, né? Então, o que acontece muito na língua portuguesa? De não cobrar exatamente lá, esse daqui é o adjunto adverbial de tempo, esse daqui é o verbo transitivo direto. Não é muito bem assim que a FGV cobra, né? A FGV ela vai cobrar mais ou menos uma questão assim como se fosse assim, em qual das frases abaixo acontece o mesmo processo linguístico. Então, por exemplo, em uma determinada questão, ele utilizou um substantivo, e aí ele queria que, no caso, destacou um substantivo, por exemplo, numa frase. E aí ele quer que você leia as outras frases e veja em qual delas o substantivo está exatamente igual, conforme o exemplo, entendeu? E às vezes as pessoas que não têm a prática não conseguem nem entender a questão. Muitas vezes fala assim, mais ou menos, substituindo a frase, a palavra grifada por outra palavra, né? Por uma palavra dentro do parênteses, qual que está correta? E aí vai dar uma série de alternativas e muita gente fica assim, peraí, mas nem entendi o que é para fazer aqui. Então é preciso prática. Então o que eu recomendo para você? Aproveita agora, entra no site da própria FGV que tem um caderno de questões. Dá uma olhada nas de língua portuguesa, responde e aí depois você dá uma olhadinha se acertou, né, com o gabarito que também está disponível direto na página da FGV, né, de forma geral. Ou se você obviamente tiver aí questões de concurso, um cursinho preparatório online, dá uma olhadinha, faz mais ou menos aí que você consegue pegar uma base, tá? Raciocínio lógico matemático, principalmente nesse caso, cai muito a questão de tabela verdade, né? Se então você vai ter que saber as regrinhas lá da tabela verdade. Cai muito a questão da probabilidade. Então, qual a probabilidade de cair uma bolinha branca que tem 5 bolinhas em um total de uma caixa com 20 bolas pretas? E aí você vai ter que fazer lá as contas. A outra coisa que também cai muito, nesse caso,
muitas vezes eles colocam questões de triângulo, né? Aí o cateto do triângulo é tal, né? E aí a pessoa que não sabe mais de matemática dá tempo da escola e já perde uma questão. Acontece muito de colocarem uma questãozinha dessa assim só pra. Então tenta pegar pelo menos o básico, entender aí, né? Nesse caso, às vezes que são só fórmulas básicas, ou então números que a gente já esqueceu, né? Graus de formas geométricas. A legislação do estado do Amazonas, basicamente, é possível, muito possível que caia a letra da lei. Então, se você até hoje não leu ou não estudou o conteúdo desses daí, da legislação, que é a Constituição do Amazonas, que é a Regimento Interno da Assembleia e também o, a Lei dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas, é bom você dar uma olhadinha, se você tiver um resumo, um PDF, 1000 vezes melhor também, para você conseguir pegar pequenos trechos. Por exemplo, ele pode colocar lá, é vedado acúmulo de cargo para servidores. E aí, na verdade, pode ser o contrário. É permitido acúmulo de cargo para servidores e aí bota a opção, né, correta lá. Então, às vezes, trocar uma palavrinha de vedado para permitido, trocar uma palavrinha que às vezes parece muito parecida, né? Retificar com ratificar, colocar as datas, eles gostam muito, pega lá, por exemplo, data que eu digo assim de tempo, né? Então, vai lá para colocar assim, são em cinco, por exemplo, a sindicância, ela deve ser aberta, concluída em 31 dias, aí na verdade é 30. O deputado tem que tomar posse em 15 dias, entendeu? Na verdade é 30. E aí são coisinhas, detalhezinhos que provavelmente vão cair de certeza nesse concurso. Aqui no caso do direito constitucional não tem muito para falar, mas aí também a pessoa, quem já fez isso aí já tem que estar totalmente preparado, né? E no demais são questões específicas, né? Então vai depender aí do seu cargo. Na informática também normalmente cai muita questão de fórmula, né? Célula tal para célula tal, o que muda e tal. Então é interessante dar uma olhadinha nisso e muitas vezes cai atalhos, né? Eu vi bastante questões de atalhos aí na informática. Basicamente é isso, tá? E aí um detalhe muito importante aqui na questão também tem a história e geografia do Amazonas que eu já dei a dica ainda agora, né? Que é para você dar uma olhada nos concursos anteriores, que tem questões específicas já. Assim, e eles costumam repetir questões. Se você estudou por questões, se você fez muitas questões, se você não pegar uma questão igual, mas você tenha muita chance de pegar uma questão pelo menos parecida com o que já caiu em outros concursos, beleza? E aí tem aqui como não ser eliminado, né? Tem uma coisa muito importante, olha só. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso aquele que não atingiu o aproveitamento mínimo de 50% dos pontos em qualquer das provas de conhecimentos gerais de conhecimento específico e zerar em pelo menos uma das áreas do conhecimento geral. Ou seja, o que significa? 60 pontos precisa fazer mais do que 30, né? Então 30 para cima você passou. Mas você precisa acertar pelo menos umazinha de todas as modalidades aqui, de todas as áreas do conhecimento. Então você precisa acertar, por exemplo, aqui 30 questões específicas, acertou 1. Beleza. Legislação, 5, acertar pelo menos uma. Zerou em alguma dessas ou não conseguiu acessar, acertar metade da prova, está eliminado. Beleza? Atribuindo a nota 0 ou 1, né? No caso, quem apresentar a questão certa, 0 para se errar. Não pode, obviamente, emendar, rasurar, marcação dupla, tudo que você sabe. No dia da prova, caneta tipo azul ou preta, leva mais de uma caneta também, para você não passar perrengue. Beleza? Temos aqui também os meus vídeos, né? Que já estão rolando aí outros vídeos. Você acessa
e aí tem muito mais novidades, tá? Então se inscreve que vamos ter outros vídeos imediatos aí saindo conforme novidades do concurso. Beleza? Um grande abraço, compartilha com quem vai fazer a Lean e falou!